Olá e bem-vindo ao Explainer. Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma crise que quase, mas quase mesmo, destruiu o cristianismo antes que ele pudesse decolar. Foi um conflito interno que ameaçou rachar a igreja ao meio e que no fim acabou definindo o que ela seria para sempre. E o centro de toda essa confusão se resumia a uma pergunta, que parece simples, mas não é. Para ser cristão, a fé em Jesus era o suficiente ou precisava de algo mais? E olha, essa não era uma pergunta teórica, não. A resposta ia definir a alma do evangelho. Vamos entender como isso aconteceu? Então, vamos lá. Seção 1. Uma igreja em crise. Para a gente entender o cenário, a igreja nasceu dentro do judaísmo, com apóstolos e seguidores judeus. Mas, de repente, bum, uma onda de não-judeus, os gentios, começa a se converter. E isso, que deveria ser uma festa, acabou gerando uma crise gigantesca. Pensa bem, o problema não era só de doutrina, era cultural. Você tinha dois mundos completamente diferentes tentando virar uma só família em Cristo. A tensão era óbvia, e a igreja estava passando pela sua primeira e talvez maior crise de identidade. O futuro de tudo estava em jogo. E bem no meio dessa crise, a gente encontra um grupo que ficou conhecido como os judaizantes. E o ponto mais importante aqui é que eles não eram inimigos de fora. Eram cristãos, gente de dentro da igreja que estavam promovendo o que o apóstolo Paulo chamou, sem meias palavras, de outro evangelho. Mas afinal, quem eram esses judaizantes? Bom, no Novo Testamento eles são chamados de o pessoal da circuncisão. E a crença deles era a seguinte: a fé em Jesus era importante sim, mas não era o suficiente. Para eles, um gentio, para ser um cristão de verdade, precisava primeiro se tornar um judeu na prática. E a lista de exigências não era pequena, não. A gente está falando de circuncisão obrigatória para todos os homens, seguir as leis de alimentação kosher, obedecer todo o calendário de festas judaicas. Basicamente, era um pacote completo. Era exigir que os gentios abandonassem sua própria cultura para adotar a Torá inteira. Para a gente ter uma noção da gravidade disso, é só olhar as palavras de Paulo. Ele não tratou isso como uma diferença de opinião. Não. Ele usou a palavra mais forte que podia: amaldiçoado. Para ele, isso não era uma discussão secundária. Era uma batalha pela própria essência do evangelho. Bom, uma tensão desse tamanho não ia ficar debaixo do tapete para sempre, né? Uma hora a bomba ia estourar. E estourou. Primeiro, numa briga feia e pública em Antioquia, e depois, numa reunião histórica em Jerusalém que mudou os rumos da história. E olha só como tudo aconteceu rápido. A crise explode em Antioquia por volta do ano 48. Isso leva direto ao famoso Concílio de Jerusalém, já no ano seguinte, em 49. E as cartas de Paulo, que a gente lê hoje como Gálatas, são a resposta dele a essa batalha, que continuou por anos. O que aconteceu em Antioquia foi pesado. Imagina a cena. Pedro, o grande apóstolo, que antes comia na mesma mesa que os gentios, sem problema nenhum, de repente, por medo da pressão do pessoal da circuncisão, se afasta, ele para de comer com eles. Paulo vê aquilo e não se segura. Ele confronta Pedro na frente de todo mundo, acusando ele de hipocrisia e de negar a verdade do evangelho. Por quê? Porque a atitude de Pedro estava criando duas categorias de cristãos, e isso era simplesmente inaceitável. A situação ficou insustentável. E foi por isso que toda a liderança da igreja se reuniu em Jerusalém para o que a gente chama hoje de Concílio de Jerusalém. Apóstolos, presbíteros, todo mundo junto para bater o martelo e tomar uma decisão que iria definir, de uma vez por todas, o futuro do cristianismo. E a resposta que saiu desse encontro foi: uau! Clara, direta e revolucionária. Uma resposta que não se baseava em costumes ou tradições culturais, mas na teologia pura e simples da graça de Deus. E aqui está o veredito final. Primeiro, o mais importante de tudo: não impor a lei de Moisés aos gentios. A salvação é pela graça, para todos, judeus e gentios, sem distinção. Ponto final. As orientações que eles deram, como se abster de certas coisas, não eram condições para ser salvo. Eram conselhos práticos para manter a paz e a unidade entre as duas culturas. Eram sobre convivência, não sobre mérito. E a base teológica para essa decisão toda é a doutrina da justificação pela fé.
A ideia central, em termos simples, é que a gente é declarado justo, aceito por Deus, não por causa do nosso esforço ou porque a gente segue as obras da lei. Não, é um presente que a gente recebe única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Ok, mas aí você pensa, peraí, e aquela aparente contradição entre Paulo e Tiago? Parece que um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo o contrário. Paulo fala em fé sem obras e Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas, na verdade, eles não estão se contradizendo. Eles estão atacando dois erros diferentes. Paulo está combatendo a ideia de que as obras te salvam. Já Tiago está combatendo a ideia de uma fé que é só da boca para fora, que não muda nada na sua vida. A verdade é que os dois se completam. A fé genuína que salva sempre vai produzir uma vida transformada. Certo. Então, se as obras da lei não salvam a gente, isso quer dizer que a lei de Moisés era ruim, era inútil? De jeito nenhum. A chave é entender qual era a verdadeira função dela. A teologia clássica aponta 3 funções principais para a lei. Primeiro, ela é como um espelho. Ela mostra o padrão perfeito de Deus e, ao mesmo tempo, revela para a gente o nosso pecado, nossa incapacidade de chegar lá. Segundo, ela age como um freio na sociedade, refreando o mal. E terceiro, para quem já é salvo, ela se torna um guia, a lei de Cristo, nos orientando a viver uma vida que agrada a Deus. Paulo usa uma analogia simplesmente e genial. Ele diz que a lei foi o nosso aio. Um aio, na antiguidade, era uma espécie de tutor ou guardião responsável por uma criança. A função dele era temporária, proteger e guiar a criança até ela atingir a maturidade. E essa maturidade, para Paulo, é a chegada de Cristo. Uma vez que Cristo chegou, o papel do tutor mudou para sempre. Isso nos traz para a parte final. Por que essa briga de quase 2000 anos atrás ainda é tão relevante para nós hoje? A grande pergunta é essa. Será que esse erro, essa mentalidade do Jesus mais alguma coisa, morreu lá no primeiro século? Ou será que ela continua viva e forte hoje em dia? A resposta, infelizmente, é um sonoro sim. Esse mesmo erro ressurge toda vez que a gente adiciona um X à equação do Evangelho e transforma esse X numa condição para ser salvo ou para ser plenamente aceito. Esse X pode ser um tipo de roupa, uma dieta específica, certos rituais, pertencer a uma cultura ou etnia, ou até mesmo usar o jargão do seu grupo. Sempre que esse algo a mais vira uma barreira, a gente está de volta no mesmo território perigoso dos judaizantes. E assim a gente chega ao ponto central de todo esse explainer. O Evangelho é Cristo. Ponto. Cristo somente. Todas as outras coisas, as práticas, por melhores que elas sejam, são o fruto de uma vida que já foi salva pela graça. Elas nunca, jamais podem ser a porta de entrada. Essa distinção é a verdade pela qual a igreja primitiva lutou e é a mesma verdade que nós precisamos proteger hoje. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.